no livro de 1 Samuel, grande é o seu poder, meu capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia. Que povo abençoado. Glória a Deus. Está sendo agora. É verdade, Jesus. Aleluia. Quem ainda quer continuar ouvindo Deus falar? Glórias a Deus. Aleluia. A gente que é pentecostal, fica à vontade com as mãos na sala. Aleluia. Deus abençoe essa mocidade. Linda, esses jovens, todos vocês que aqui estão. Deus os abençoe grandemente, né? Glória a Deus. Agradeço pela confiança, Senhor, por ter nos convidado, o pastor que nos recebeu aqui calorosamente. Glórias a Deus. Deus está neste lugar. Eu creio, Jesus. Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo 3, está dizendo assim: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando ele deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. E correu até Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou. Foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli, aleluia, que o Senhor chamava o menino. Glórias a Deus. Pelo que ele disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. E veio o Senhor e ali esteve chamando, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. Glória a Deus. Aleluia. Somente até aqui, amados. Podemos assentar, glorificando, agradecendo, exaltando. Aleluia. O nome do Senhor. Aquele que é, que tem, que pode, que faz e está em nosso meio. Aleluia. Glórias a Deus. É bem verdade, amados, hoje já sentimos aqui fortemente a presença de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu senti a presença de Deus até no toque dos tambores dessa banda abençoada. Aleluia, que Deus continue usando vocês grandemente, viu? Aleluia, glórias a Deus. Existem várias formas de sentir a presença de Deus, mas uma delas é também pela palavra do Senhor. Aleluia. Existem aquele povo, aquele tipo de crente, aleluia, que ele só glorifica no louvor, ele só dá lugar no louvor, ele também não só no louvor. Chega na hora da palavra, ele vai dormir, ele vira para o lado, ele vai lá para fora, não dá glória, não dá lugar. Aleluia. Mas ainda bem que aqui não tem esse tipo de crente. Aleluia. Ainda bem que aqui todo mundo gosta de ouvir a palavra. Glórias a Deus. Você sabe que eu tenho até meia-noite? Glória a Deus. Eu sei, amados, eu sei, é pouco tempo. Mas a gente vai tentar entregar antes em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aqui nós temos aqui uma passagem muito conhecida. Quem é que nunca ouviu falar acerca do menino Samuel? Quem é que nunca ouviu falar acerca daquele tipo de Cristo que foi sacerdote, juiz e profeta? Aleluia. 3 funções para uma pessoa só. O homem, aleluia, cuja Bíblia não revela pecado nenhum. Em toda a história de Samuel você não vai ver, aleluia, nenhum pecado dele sendo relatado. Homem santo, íntegro, na presença do Senhor. E aqui esses 10 versículos que nós lemos trata acerca do chamado de Deus na vida de Samuel. Aleluia. Quem aqui tem um chamado de Deus? Deixa eu ver. Aleluia. Você tem certeza que você foi chamado por Deus? Aleluia. O chamado de Samuel. Samuel, como nós sabemos,
acabamos de ler, ele estava servindo ao Senhor perante Eli, ou seja, ele era um ajudante na casa do Senhor, ele estava ali para receber as ordens do sacerdote. Diz a Bíblia Sagrada que naquele tempo em que viveu Samuel, a palavra de Deus era muito rara, profecia, revelação, existia isso, era coisa muito rara, valiosa, não era frequente nas visões, dificilmente Deus levantava um profeta nessa época. Mas um belo dia, diz a palavra do Senhor, que, aleluia, estando ele deitado, Samuel também foi se deitar, e antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus chamou a Samuel, aleluia, e começou a falar com ele. Só que Samuel não percebeu, não entendeu aquela voz de Deus, e ele confundiu com a voz de Eli, e foi até Eli, correu até lá, se apresentou, e ele disse: eu não te chamei. E isso se repetiu por 3 vezes. E somente na terceira vez é que ele percebeu que era Deus falando com o menino. Então ele deu uma orientação para que quando Deus voltasse a falar, ele soubesse responder e pudesse escutar a mensagem que Deus tinha para lhe entregar. Glórias a Deus. É interessante, amados e queridos irmãos, que num tempo onde a palavra de Deus é muito rara, num tempo, aleluia, onde os sacerdotes estavam se pervertendo, os filhos de Eli estavam fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor, ainda assim Deus escolhe alguém na face da terra para usar. Ainda assim Deus quer levantar alguém, aleluia. Então eu vim entender que não importa o quanto o amor de muitos tenha se esfriado no dia de hoje, não importa, aleluia, quantas perversões e quantas calamidades nós estejamos passando nos dias de hoje, não importa o que esteja acontecendo, não importa, aleluia, a situação em que estamos vivendo, aleluia, os olhos do Senhor ainda procurarão os fiéis da terra. Deus ainda está procurando pessoas para usar, homens e mulheres, jovens e crianças, aleluia, para que Ele possa usar com poder e unção. E se você disser: eis-me aqui, Deus, Ele vai te usar até o seu limite. Glórias a Deus. Ele reconheceu, o sacerdote Eli reconheceu que Deus tinha um propósito com Samuel e passou a ele uma orientação. Nós sabemos, aleluia, que em Israel você só pode ser um profeta se você for filho de profeta. É uma tradição. Sacerdote, só se for filho de sacerdote. Glórias a Deus. É por isso que quando lemos a história de Elias e Eliseu, sempre tem aquela frase: os filhos dos profetas. Os filhos dos profetas eram os demais profetas. Porque na tradição de Israel era uma cultura, né? Até mesmo na profissão, aleluia, o filho sempre segue a profissão do pai. Era comum você entrar numa casa de músico, e se o pai, aleluia, é músico, todos os filhos tocam o instrumento. Era comum você entrar na casa, aleluia, por exemplo, de um oleiro, e ver todos os seus filhos também aprendendo a fazer vasos de barro. Era comum, até mesmo o nosso próprio Senhor Jesus Cristo seguiu a profissão do seu pai, também sendo um carpinteiro. Aleluia. E qual era a profissão do pai de Samuel? A Bíblia diz, aleluia, que o nome dele era Eucana, e morava nas regiões montanhosas de Efraim. Mas não diz qual era a sua profissão. Ou seja, talvez não fosse digna o suficiente para que alguém lembrasse e pudesse relatar e escrever aqui. Então ele não podia ser profeta, ele não podia ser sacerdote, ele não podia ser usado por Deus. Quem chegasse e olhasse para Samuel servindo a Eli ali no templo, abrindo a porta, fecha a porta, varre o chão, pega as sandálias do sacerdote, quem chegasse e olhasse para ele ia dizer: esse daí, coitado, vai viver assim pro resto da sua vida. Na sua velhice ele ainda vai estar abrindo e fechando porta, porque ele não é filho de sacerdote, porque ele não é filho de profeta, ele não tem condições nenhuma de ser alguma coisa, ele não tem condições nenhuma de assumir algum cargo aqui na casa do Senhor, vai ser ajudante geral para sempre, aleluia, glória a Deus. Mas quando Deus ele escolhe alguém, aleluia, ele não mede pela família, ele não mede pela condição financeira, ele não mede pela situação, aleluia, que a pessoa está vivendo, aleluia, que ela é ou deixa de ser, porque quando Deus ele escolhe mesmo antes de nascer. Quem conhece a história de Ana, mãe de Samuel, sabe que o seu marido ia todo dia, subia até o templo para orar e oferecer sacrifício ao Senhor. E Ana subia todo dia, não, todo ano. E Ana também subia com ele todo ano. E todo ano a oração dela era uma só: Deus, me dá um filho.
Só que Deus não atendia a sua oração. E todo ano ela voltava frustrada. Por que Deus não atendia a sua oração? Creio eu que porque Deus já tinha um chamado na vida de Samuel. E se ele dava um filho para ela só por essa condição, ele ia crescer na casa de Eucana. Ele ia ser mais um camponês, ele ia ser mais um que mora nas regiões montanhosas de Efraim. Mas no dia em que o Espírito Santo de Deus começou a interceder através de Ana, diz a Bíblia que nem palavras saíam da sua boca, só os seus lábios se mexiam. Porque o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, e o Espírito de Deus orientou no coração dela a fazer a seguinte oração. Aleluia, Deus, se tu me deres um filho varão, eu devolvo para ti. Aleluia. Deus olhou lá do céu e disse, agora eu gostei desse negócio. Agora você falou a minha língua, porque eu já tenho chamado, já tenho escolhido seu filho. Oh, glórias a Deus. Então foi o momento em que Deus abriu o armário de Ana. Aleluia. E ainda usou o sacerdote Eli para abençoar ela. Aleluia. Quando ela contou a sua situação, ele estendeu a mão e disse, vai em paz. E que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Abençoou. Aleluia, já confirmando. E depois de alguns poucos anos volta ela. Olha para ele e diz, assim como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui angustiada, atribulada de espírito, mas hoje eu vim aqui para contar a vitória. Hoje eu vim aqui para dizer o que Deus fez na minha vida e para cumprir a palavra. Aleluia, que eu disse para o meu Senhor que devolveria o meu filho. Aqui está o menino. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Então ele já foi chamado desde o ventre. Deus já tinha uma obra na vida dele desde o ventre. Não é lá em Jeremias que diz, capítulo 1, verso 5? Antes que fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que você saísse de lá, já te santifiquei e te fiz nascer por profeta. Ou seja, o chamado que Deus tem na sua vida, irmão, você já nasceu com ele. Se Deus te chamou para profetizar, você já nasceu profeta, já nasceu levita, já nasceu pregador, já nasceu missionário, já nasceu pastor. Aquilo que Deus tem a fazer na sua vida já está decretado antes de você nascer. Aleluia! Glória a Deus, só quem acredita glorifica o Senhor. Agora Samuel tem que se separar da sua família, porque aquele que é chamado por Deus sempre passa por isso. Ele não pode, aleluia, ser muito apegado à sua família. Aquele que tem chamado de Deus, irmão, eu não estou falando de chamado, aleluia, eu estou falando de chamado, de ministério, eu estou falando de congresso, grandes vigílias, de Deus missionários, estou falando dos 4 cantos da terra, desse chamado que eu estou falando. Aleluia, aquele que tem chamado de Deus, aleluia, uma hora ele vai ter que deixar a sua família. E foi o que aconteceu com Samuel. Se ele era pegar a sua mãe, agora ele tinha que esquecer, porque ele ia viver agora todos os seus dias na casa do Senhor, servindo, aleluia, ao Senhor, servindo aos sacerdotes ali, como um ajudante geral, porque foi o voto que a sua mãe tinha feito, de deixá-lo ali, aleluia, na presença do Senhor. E interessante, amados, que todo jovem que tem um chamado de Deus, ele passa a vivenciar algumas situações que eu chamo de fatores externos, né? Coisas que acontecem ao seu redor, que o entristecem, que o angustiam, né? A estratégia do inimigo é sempre deixar o jovem angustiado. A estratégia do diabo é sempre deixar você cabisbaixo, para baixo, desacreditado, sem fé, para você jogar tudo para o alto, para você querer se matar, para você entrar em um sentimento pré-depressivo. Então ele usa de todas as artimanhas para te entristecer. Isso aconteceu na vida de Samuel. Sabe quem eram os filhos de Eli, a quem ele tinha que obedecer, cumprir ordens, os sacerdotes? A Bíblia diz que eles se deitavam com as mulheres que estavam na porta do templo. A Bíblia diz que eles, quando o povo vinha oferecer o sacrifício, eles interrompiam, aleluia, o sacrifício e pegavam a carne para si. A Bíblia diz que todo o povo de Israel vinha falar mal deles perante Eli, e ele não os repreendeu. Eram terríveis. Então imagina agora todo dia Samuel ao lado daqueles dois. Eu tenho certeza, aleluia, que ele passou por desgosto, passou por dificuldade na mão daqueles dois. Eu tenho certeza que eles arrumavam um problema e Samuel que tinha que resolver. Eu tenho certeza, aleluia, que eles, glórias a Deus, bagunçavam e Samuel que tinha que arrumar.
Aleluia. Eles sujavam e Samuel que tinha que limpar. Eles faziam alguma coisa e conseguiam colocar a culpa em Samuel, e Samuel tinha que escutar tudo calado, aguentar tudo calado. Aleluia. Isso acontece na vida de todo aquele que é chamado. O inimigo pode usar até mesmo os seus familiares, as pessoas que estão dentro da mesma casa com você, para querer te entristecer, para querer te desanimar, para querer fazer você esquecer de que Deus é na sua vida. Aleluia. Mas se você tem o chamado de Deus, não interessa. Aleluia. Não interessa quem é que está tentando te entristecer. Não interessa quem é que está tentando te parar. Aleluia. Não somente acredita que o Todo-Poderoso está com os olhos voltados para a sua vida. Aleluia. Você não vai terminar os seus dias assim, não. Isso é só uma fase. É só uma fase. Estão te entristecendo, estão te angustiando, estão, aleluia, querendo te deixar para baixo, tirando a sua alegria. Mas é porque tem unção na sua vida e na vida dele, não. É porque tem inveja do caminho que Deus tem por ti. Aleluia, porque você é escolhido ele não, você é usado ele não, você canta ele não, você prega ele não, você tem talento ele não. É por isso que quer te entristecer, quer fazer você voltar atrás. Aleluia, mas o nosso Deus vai adiante de ti. Glória a Deus. Vai passar por essas dificuldades. É o chamado de Deus na sua vida. Todo mundo quer ofuscar o seu brilho. Todo mundo quer tirar você desse caminho. Todo mundo quer te distrair com outras coisas. Aleluia. Mas é o chamado de Deus na sua vida. Aleluia. E o chamado ninguém tira de ti. Porque foi te dado antes de você nascer. Você já nasceu com ele. O chamado de Deus, ele faz tão parte de você quanto o seu próprio coração. O chamado de Deus, aleluia, se alguém conseguisse, se fosse possível arrancar de você, seria a mesma coisa que arrancar a sua cabeça. Aleluia, o chamado de Deus, ele está em você, faz parte de você. Se você se olhar no espelho, você vai ver que está na sua personalidade. Quando você vai dormir, você vai ver que você sonha com isso, você quer isso. No fundo do seu coração, você deseja isso. É a unção, é a graça, é o chamado de Deus na sua vida. Aleluia. Eu imagino Samuel, aleluia, sonhando em oferecer os sacrifícios. Eu imagino Samuel sonhando em vestir a orla sacerdotal. Aleluia, imagino ele sonhando em entrando no Santo dos Santos, na presença de Deus. Mas aí ele olhava para a situação ao seu redor e ele falava: meu pai não é ninguém, eu não sou ninguém, não passo para o ajudante geral aqui. Como é que Deus vai realizar esse sonho? Como é que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida? Aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Quando Deus ele chama, ele se responsabiliza. Quando Deus ele chama, ele se responsabiliza. Aleluia. Samuel estava lá. Deus chamou ele por 3 vezes e ele foi até Eli, pensando que era Eli. Isso mostra que ele é obediente e dedicado. Obediente e dedicado. Obediente e dedicado. Não deixa ninguém tirar isso de você. A sua obediência, a sua dedicação na casa de Deus, para com as coisas de Deus, aleluia, na obra do Senhor. Não deixa ninguém tirar isso de você. Ainda que alguém diga: mas para que tanta igreja? Para que tanta oração? Para que tanto jejum? Para que tanto ensaio? Para que tanto isso? Para que tanto aquilo? Não deixa! Oh, Deus lindo, hein? Aleluia! Não deixa. Aleluia. Deus começa a falar com Samuel. É aqui que Deus começa a falar com ele. Ele estava no templo, na casa de Deus. É na casa de Deus. Deus começa a falar com ele. É agora que ele começa a ter a sua primeira experiência com Deus. É na casa de Deus que ele começa a ouvir a voz do Senhor. Aleluia, na casa de Deus, aleluia, que Deus começa a mudar a vida dele, que Deus começa a mostrar para ele, aleluia, que ele não é mais que ele não será um simples ajudante, não, mas é na casa de Deus,
Aleluia. Glórias a Deus. Eu tenho que te dizer uma coisa. Deus, Ele não vai falar com você, aleluia, na rodinha dos seus amigos lá no mundo. Deus, Ele não vai falar com você lá no seu Facebook. Deus, Ele não vai falar com você trancado no seu quarto sozinho. Deus, Ele vai falar com você aqui dentro. É na casa dele. É na casa dele. É aqui que Ele vai falar contigo. É aqui que Ele vai mudar a sua vida. É aqui que Ele vai te dar experiência. É aqui que Ele vai te batizar com o Espírito Santo. É aqui que Ele vai derramar dons espirituais sobre ti. É aqui. Aleluia. Glórias a Deus. É aqui, na presença dele, junto dele. Aleluia. Glórias a Deus. E Deus chamando Samuel. E Samuel vai até Eli. Aleluia. Deus, ele vem, aleluia, até o templo, está Eli deitado, mas aqui está Samuel deitado. Aleluia. Deus passa batido pelo sacerdote, vem falar direto com Samuel. A autoridade ali é o sacerdote. Mas quando Deus ele chama alguém, aleluia, ele não pede permissão para ninguém para te usar. É verdade. Ele não pede permissão para ninguém para falar com você. Aleluia. Você acha que Deus ia lá e será que eu posso ter uma reunião com Samuel? Ou Eli, o que você acha de eu levantar Samuel como profeta? Ou Eli, o que você acha de eu fazer isso na vida de Samuel? De jeito maneira. Deus ele foi direto em Samuel. Aleluia. Ah, mas o pai dele não interessa. O interessa é que Deus tem na vida dele. Deus não precisa perguntar para pastor, nem para presbítero, nem para evangelista, nem para ninguém. Aleluia, sobre o que ele tem contigo. O que Deus tem com você, entre você e Deus. Aleluia, Deus passou direto e começou já a falar com Samuel. Aleluia, Samuel pensou que era com Eli, foi até Eli. Por 3 vezes. Deus chamou uma vez, Samuel não entendeu. Deus chamou de novo, Samuel não entendeu. Deus chamou de novo, Samuel não entendeu. E Eli também não estava entendendo nada. Mas Deus, aleluia, continua insistindo. Vou continuar chamando, insistindo. É por isso que se, por exemplo, qualquer jovem, aleluia, tem uma convicção disso, aleluia, que tem o chamado de Deus, ele desvia lá no mundo, aonde você for, onde você passar, Deus vai continuar chamando. Aonde você for, ninguém tem que usar uma jumenta, mas ele vai continuar chamando. Aleluia, porque o seu destino ninguém muda. Você pode até atrasar ele, mas o que Deus tem a fazer na sua vida, ele vai fazer, ponto final. Na terceira vez, o sacerdote ele entendeu que Deus tinha algo na vida dele. Muitas das vezes Deus tem algo na sua vida, aleluia, quem está acima de você na hierarquia da igreja não quer reconhecer. Muitas das vezes Deus tem algo na sua vida e quem está acima de você não quer deixar você subir, não quer deixar você crescer. Não, porque ele, porque ela, porque não eu. Mas que o sacerdote aqui sou eu, o que é isso? Aleluia. Mas Deus continua insistindo. Irmão, Deus vai insistir até o sacerdote entender que o negócio dele agora é com você. O sacerdote vai ter que entender. Deus vai insistir até ele entender que chegou a sua vez. É a sua hora, é o seu momento. A unção está contigo. A chamada é tua. Você é próximo. Aleluia, Deus vai insistir. Quem está do seu lado vai ter que entender. Eita, Deus é na vida dele. Quem está do seu lado vai ter que reconhecer. Vai ter que reconhecer o chamado de Deus na sua vida. Vai ter que entender que a unção agora é contigo. Vai ter que entender que agora é a sua vez. Vai ter que entender que agora é a sua vez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que talvez, aleluia, ele pudesse dizer assim: não, mas ele não é da linhagem profética, ele não é da linhagem sacerdotal, ele não é de linhagem nenhuma. Não vai dar. Sabe o que Deus fez? Aleluia. Todo o povo, toda
toda Israel reconheceu que Samuel estava confirmado pelo Senhor como profeta. Aleluia. Talvez alguém pode não aceitar o seu chamado. Talvez alguém pode não reconhecer a unção de Deus na sua vida. Talvez alguém te despreza e não dá nada por você. Talvez alguém não quer te dar a oportunidade, não quer deixar você mostrar o dom que Deus te deu. Aleluia. Mas Deus vai fazer. Aleluia. Porque todo mundo reconheça. Porque todo mundo entenda. Porque todo mundo perceba que você tem unção, que você tem graça, que você tem dom, que você é vai ter que entender, irmão. Vai ter que entender. Stecchi a pochi as mãos do ídolo. Vai ter que entender. Aleluia. Fica de pé comigo. E que placando me decandará passou. Deus está falando contigo aí. Deus está falando contigo aí, jovem. Aleluia. Lá onde você está, aleluia, está cheio de profeta. Lá onde você está cheio de gente para fazer. Parece que não tem lugar para você. Parece que não tem espaço para você. Aleluia, mas Deus manda dizer: a tua cadeira está guardada. Aleluia, teu lugar está reservado. Não te deixa cantar, não te dá oportunidade. Eu não vejo ano,
você já nem lembra mais. Você sabe no seu coração que você tem um monte de promessa, mas a maioria você não lembra. Mas Deus vai dizer que Ele lembra. A palavra dele não cai por terra. Todas as promessas estão de pé. Deus ainda nem começou, jovem, o que Ele vai fazer na sua vida. Deus ele ainda nem começou. Aleluia! Aleluia! Eu já vou terminar. Mas feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Estende uma mão para frente assim, sinal de receber. Para receber, irmão, para receber. Fica de olhos fechados. Aleluia. Aleluia, aleluia. Começa a enxergar pela fé, com os olhos da fé, o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Começa a enxergar pela fé, aleluia. Você aqui no meu lugar podendo cantando, começa a enxergar pela fé, aleluia. Uma multidão na sua frente, começa a enxergar pela fé, famílias sendo restauradas, jovens chorando e se reconciliando na presença de Deus, por causa do seu louvor, por causa da sua pregação. Começa a enxergar pela fé, multidões, aleluia, levantando a mão para o Senhor Jesus. Começa a enxergar pela fé o povo de Deus, olha, sendo impactado pela glória do Senhor, por causa da grandeza, da unção que Deus ele vai te dar. A chamada cantou, aleluia. Deus está derramando sobre a sua mão aí. Meu Deus! Deus está derramando sobre a sua mão a unção. O sacerdote ele apenas reconheceu que Deus era com aquele menino. Ali, porque o homem não chama ninguém. Porque o homem não levanta, não unge ninguém. Quem levanta, quem unge é Deus. O homem apenas reconhece. Nem que seja na Bíblia, mas vai reconhecer. Aleluia, apenas reconheceu que meu Deus é na vida desse menino. E sabe o que Deus deu para Samuel? Aleluia, Deus deu palavra para ele. Aleluia. No verso 1 diz o quê? Que naqueles dias a palavra do Senhor era coisa muito rara. Aleluia. É o que Deus tem no seu ministério. É o que Deus tem no seu chamado. Coisa rara. Coisa que está em falta nos dias de hoje, Deus vai te dar. Dons que você anda, esse Brasil todo nas igrejas não acha, Deus vai te dar. Deus vai te dar coisa rara. Levantar a chama da casa. Aleluia, coisa que ninguém tem, irmão. Deus vai te dar. Às vezes você olha um grande pregador, uma grande cantora, você olha um homem, uma mulher de Deus e fala, como eu queria ter isso, como eu queria ter aquilo, como eu queria ser assim, assado. Irmão, Deus vai te dar o que ninguém tem. Aleluia. Glória a Deus. Se você igreja recebe aí, aleluia, fecha a mão e aplaude ao Senhor bem forte. Bem forte.